Paz do Senhor, querida Igreja, e todos aqueles que nos estão escutando esta manhã. É uma honra poder compartilhar convosco a palavra do Senhor. Nos próximos minutos, com a vossa atenção, eu desejo compartilhar uma mensagem com o título Contristados segundo Deus. Nós vamos ler em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Escritura com um princípio verdadeiro e eterno. Depois de lermos, nós vamos orar juntos, pedir ao Senhor que fale connosco através desta mensagem, que nos encoraje, que nos salve e nos transforme através do poder da palavra eterna de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo aquilo que o homem semear através das suas decisões, tudo aquilo que o homem semear através das suas ações, tudo aquilo que o homem semear através das suas palavras, mais cedo ou mais tarde, o homem vai ceifar as consequências. Eu quero orar antes de nós darmos continuação a esta mensagem. Vamos orar juntos. Eu sei que neste momento Portugal e o resto do mundo está a passar por uma grande dificuldade derivada ao ataque do coronavírus. Nós temos visto algumas pessoas sendo tocadas através deste vírus e tem afetado em vários aspectos, não somente a saúde, mas a economia e muitos outros aspectos do nosso dia a dia estão sendo afetados. E o medo tem entrado, e o medo está reinando em muitos corações e em muitas mentes. Mas eu quero relembrar a Igreja, antes de nós darmos início a esta mensagem, que nós servimos a um Deus grandioso, poderoso, eterno, cheio de glória e de majestade, e Ele está no trono. E este Deus, Ele tem uma promessa muito especial para nós em Jeremias 29:11. Ele nos diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. E aqui nesta escritura Ele está a falar para o seu povo, que sou eu e você. Ele diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Ele não está a coçar a cabeça, a tentar encontrar uma solução, um plano para mim, para si e para a sua igreja. Não, bem pelo contrário. Ele diz: eu bem sei. E se Deus diz que Ele bem sabe, é porque Ele realmente sabe, com toda a certeza e convicção, os planos que Ele tem para nós. E que planos são esses? A palavra do Senhor nos diz: planos de paz. O Senhor quer que a sua paz reine em nossas vidas, em nossos corações, em nossos lares, em nossa igreja. Planos de paz, e a sua palavra nos diz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Antes de orarmos, eu quero vos relembrar que a igreja tem um futuro maravilhoso e tem uma esperança maravilhosa nesta terra. A nossa esperança está em Jesus, um nome que é acima de todos os nomes, um Deus que é o único, sentado sobre o trono, hoje e para todo sempre. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é a nossa razão, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso perdão, Ele é a nossa vida eterna. Querida Igreja, então nós vamos orar neste momento e pedir ao Senhor que fale connosco nos próximos minutos através desta mensagem. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, usa esta mensagem. Fala, Senhor, às nossas vidas, Senhor. Que os próximos minutos sejam abençoados pelo espírito de fé. Senhor Jesus, que nós possamos encontrar, Senhor, esta manhã alegria, Senhor, em Ti, em Tua palavra. Senhor Jesus, pois a Tua alegria, a nossa força é. Necessitamos, Senhor, de coragem, Senhor. Necessitamos de alegria, Senhor. Senhor, que a Tua presença renova em nós, Senhor, paz e alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém.
Querida Igreja, quando nós lemos em Gálatas 6, versículo 7, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta escritura fala de uma forma muito clara que as nossas ações produzem consequências. Permita-me mostrar através do dicionário português o significado da palavra consequências. Consequências significa aquilo que resulta ou é produzido por causa de. Consequências é o efeito. Consequências no dicionário português é o resultado. E esta manhã eu quero relembrar a Igreja que existem resultados, existem efeitos, existem consequências produzidas pelas nossas ações, ou como a palavra do Senhor diz, por aquilo que nós semeamos. Nós podemos semear hoje através das nossas decisões. A minha decisão hoje pode me afetar a mim mais cedo ou mais tarde. A minha família toda pode colher as consequências da minha decisão hoje. As minhas palavras, as minhas ações, as minhas decisões vão semear uma semente que vai brotar mais cedo ou mais tarde consequências inevitáveis. Eu desejo semear hoje em minha vida e àqueles que me escutam uma semente de paz, de amor, de esperança, porque eu quero ver em minha vida e em sua vida também paz, amor e esperança no Senhor. Nesta imagem vocês estão vendo esta manhã um homem que no ano 2000 não estava debaixo do vício das drogas, mas nós vemos do lado direito o mesmo homem completamente transformado, derivado das consequências do vício da droga em sua vida. Nós podemos ver através desta imagem as consequências na sua saúde, no seu estado emocional. Nós podemos ver também na próxima imagem o mesmo exemplo de uma mulher que no ano 2007 não tinha o vício da droga, do álcool em sua vida, mas que, derivado este vício, consequências são bem claras no ano 2008. Nós vemos esta imagem também, uma jovem que em poucos meses, de janeiro para agosto, nós podemos ver a sua vida completamente abalada através do vício das drogas. Nós vemos esta jovem em 2008, em janeiro, com uma aparência normal, e em agosto do mesmo ano nós vimos os efeitos, as consequências negativas das drogas em sua vida. A palavra do Senhor tem razão quando diz que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas graças a Deus que nem todas as consequências são negativas. Graças a Deus que hoje nós podemos também semear coisas em nossa vida, em nossa igreja, em nosso lar, em nossa comunidade, que podem mais cedo ou mais tarde trazer frutos abençoados, consequências positivas. As consequências não é algo só a nível natural, mas também é algo real a nível espiritual. E esta manhã eu quero relembrar à Igreja, através de 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 9 a 11, 8 resultados, 8 consequências que ocorrem quando realmente somos contristados por Deus. Querida Igreja, por favor, acompanhe-me na leitura de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. O apóstolo Paulo diz aqui agora folgo, no contexto desta escritura, ele está dizendo agora me alegro, não porque foste contristados, não porque passaste por um momento de tristeza, mas porque fostes
contristados para o arrependimento. Pois, segundo Deus, fostes contristados. Algo o Senhor faz nas nossas vidas quando nós permitimos a palavra do Senhor entrar em nossos corações. Quando nós permitimos com que a palavra do Senhor entre e fale e nos dê direção e nos mostre quem nós somos. Quando nós permitimos com que a palavra do Senhor nos dê convicção, a palavra do Senhor nos mostra que nós somos, ou a palavra do Senhor tem o poder para nos contristar, segundo Deus. Versículo 7 diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza, segundo Deus, em primeiro lugar, opera o arrependimento. E esse arrependimento trabalha em nós para a nossa salvação. Versículo 11 diz, pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo. A palavra do Senhor nos encoraja a olharmos e vermos aquilo que a tristeza, segundo Deus, tem produzido em nós. E diz, o ser descontristado, segundo Deus, sim, que defesa própria. Sermos contristados, segundo Deus, cria em nós uma defesa própria. Mas não para aí, as consequências da tristeza, segundo Deus, em nossas vidas. Que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. O que significam todas estas consequências da tristeza, segundo Deus, em nossa vida? O arrependimento é uma consequência da tristeza de Deus em nossa vida. Uma consequência positiva, pois este arrependimento é um arrependimento da nossa própria culpa, dos nossos próprios pecados. É um arrependimento que nos leva à salvação. No livro de Atos, capítulo 2, nós encontramos Pedro pregando e ensinando o povo em Israel que eles tinham crucificado o Senhor da glória. E quando a multidão escutou que eles tinham crucificado o Senhor da glória, o Messias, Deus manifestado na carne, a palavra do Senhor diz que algo sucedeu em seu coração. Os seus corações foram compungidos. E derivado dessa tristeza que eles sentiram, eles perguntaram a Pedro e aos demais dos apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Eles tiveram um desejo de mudar a situação pecaminosa onde eles se encontraram. Eles tiveram um desejo de se arrependerem e mudar a culpa que estava sobre as suas vidas. É isso que o arrependimento faz. Nos leva a perguntar o que devo de fazer. E eu agarro esta oportunidade para vos relembrar aquilo que Pedro respondeu quando o povo de Israel perguntou: o que faremos, varões e irmãos? Quando a culpa, o pecado estava sobre os seus corações e o desejo de mudar esta situação encheu os seus corações. Pedro pregou, em primeiro lugar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo começa, a nossa conversão começa com o arrependimento. Número 2, a segunda consequência da tristeza, segundo Deus, em nossa vida, produz um cuidado, de acordo com a Escritura que nós lemos em 2 Coríntios 7, 9. Um cuidado para não voltar a pecar novamente. Nós precisamos de um avivamento da tristeza do Senhor em nossas vidas. Não da tristeza do mundo que opera a morte, mas uma tristeza que nos transforma
e nos faz em novas criaturas. Cuidado para não pecar. A tristeza do Senhor traz uma convicção tal em nossas vidas que coloca em nós uma indignação. Uma indignação que, segundo Coríntios fala, no capítulo 7, versículo 9, uma indignação que é um ódio contra o pecado. Nós amamos o pecador, mas agora nós temos uma indignação contra o pecado, um ódio contra o pecado. Esta tristeza, segundo Deus, número 4, também coloca em nós um temor de Deus e do resultado negativo do pecado em nossa vida. A tristeza, segundo Deus, produz em nós saudades. Que tipo de saudade é esta? Saudade de ser justo e de obedecer à palavra maravilhosa de Deus. Saudade de ser renovado pela alegria que vem de vivermos conforme a santa palavra de Deus. Saudades do conforto e da misericórdia de Deus. A tristeza, segundo Deus, produz zelo em nossa vida. Um zelo de trabalhar por Deus e pela sua causa. A tristeza, segundo Deus, produz em nós, número 7, vingança. Que vingança é esta? Esta palavra vingança aqui é usada no sentido de dar justiça e castigo ao pecado. Queremos nos vingar do mal, das consequências do mal em nossa vida. Queremos transformar aquilo que é negativo em algo positivo, aquilo que é carnal em algo espiritual. E número 8, a tristeza, segundo Deus, produz em nós algo que quero falar convosco nos próximos minutos: defesa própria. Quando nós temos a tristeza, segundo Deus, em nossa vida, que produz um arrependimento, logo nós queremos nos defender contra tudo aquilo que nos possa separar de Deus e de uma vida santa. Tudo aquilo que nos possa separar da promessa da vida eterna naquele lugar que Deus foi preparar para aqueles que o amam. Querida igreja, nos próximos minutos eu desejo compartilhar convosco algumas áreas básicas de influência. Influências negativas ou positivas. Depende. Eu quero compartilhar convosco 5 áreas básicas de influência. Sim, para si que deseja se defender contra o mal, contra o pecado, porque você reconhece que o pecado nos afasta de Deus. Existem 5 áreas básicas de influência. Número 1, o que você vê. Aquilo que você coloca em frente dos seus olhos pode influenciá-lo a curto e a longo prazo. Aquilo que você vê, pois os seus olhos, querido irmão, são os portões da sua alma. No Salmo 101, versículo 3, o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Vamos ter cuidado. Aquilo que nós colocamos à frente dos nossos olhos neste ano 2020. Não permita que coisas negativas entrem pelos seus olhos e afetem a sua alma. Proteja os olhos da sua família e dos seus filhos. Proteja os seus próprios olhos. Ora como Davi orou: odeio a obra daqueles que se desviem, não se me apegará a mim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Outra influência que nos pode afetar, outra coisa básica que nos pode afetar é aquilo que você ouve. Proteja os seus ouvidos. Estou a falar daquela defesa própria que a tristeza, segundo Deus, cria em nós. Nós devemos nos proteger de coisas que nos podem afetar, coisas que nós ouvimos que nos podem afetar espiritualmente.
Salmo 38, versículo 13 nos diz: mas eu, como um surdo, não ouço. Há certas coisas que nós devemos de afastar dos nossos ouvidos. Há certas coisas que não nos vão ajudar a viver para o Senhor. Os nossos ouvidos são outros portões espirituais que, quando abertos, permitem certas coisas entrar e afetar a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente. Vamos ter cuidado aquilo que ouvimos. Vamos permitir com que a tristeza, segundo Deus, crie em nós uma defesa própria. Também outra coisa que nos pode afetar é o que nós pensamos. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. É importante que nós tenhamos a nossa mente firme em Deus. Há bênçãos para aqueles que têm essa forma de estar. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos conservará em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Aquilo que nós pensamos vai produzir algo maravilhoso em nossa vida se aquilo que nós pensarmos for na verdade eterna, aquela verdade que a palavra do Senhor nos diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca há de passar. Oh, esta promessa é maravilhosa, tu conservarás em paz. Oh, o mundo está escutando tantos relatórios, tantas notícias negativas que têm tirado a paz dos corações e dos lares no mundo presente em que vivemos. Mas permita com que esta Escritura o dirija esta tarde e o conforte. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Outra coisa básica que nos pode influenciar é aquilo que nós dizemos. A palavra do Senhor é bem clara em relação àquilo que sai da nossa boca para fora. Em Mateus 15:11, Jesus ensinou: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Estou a falar acerca da tristeza segundo Deus. Opera em nós, cria em nós várias coisas e uma delas é defesa própria. Vamos defender a nossa boca. Vamos pedir: Senhor, cria em mim um coração puro. Porque aquilo que está em nosso coração, mais cedo ou mais tarde, vai sair pela nossa boca. E aquilo que sai através da nossa boca, isso tem capacidade para contaminar o homem. Outra coisa básica que influencia a nossa vida espiritual é a companhia que mantemos. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 13, versículo 20: o que anda com sábios, sábio será, mas o que se ajunta com nécios será quebrantado. Queridos irmãos, é importante com quem nos damos mãos, é importante quem nós ouvimos, é importante quem nós escutamos, com quem nós falamos, é importante com quem nós convivemos. Se nós andarmos com sábios, sábios nós vamos ser. Se nós andarmos com nécios, nós seremos quebrantados. Nós vamos ter consequências não positivas, mas negativas. Queridos irmãos, permita com que a tristeza segundo Deus crie em si uma defesa própria contra tudo aquilo que o possa afastar da verdade, que o possa afastar da casa de Deus. Permite com que a tristeza do Senhor, segundo Deus, crie em si uma defesa própria contra tudo aquilo que nos possa afastar da vida eterna. Eu, nos últimos minutos, tenho falado convosco acerca de 8 resultados do arrependimento. Também tenho falado convosco acerca
da tristeza segundo Deus. Os resultados do arrependimento, os resultados dessa tristeza segundo Deus não gera a morte como a tristeza do mundo, mas gera uma decisão de agradarmos a Deus, de forma a podermos alcançar a vida eterna, de forma a podermos viver de uma maneira que possamos alegrar a Deus, de forma que possamos viver de uma forma santa, uma vida santa que sem ela, a palavra do Senhor nos diz, ninguém verá a Deus. Eu oro que esta situação do coronavírus que está a atingir a nossa nação e todo o mundo crie em nós um desejo de vivermos para Ele como nós nunca vivemos no passado. Eu oro para que o Centro de Vitória e todos aqueles que nos estão escutando permitam com que esta realidade do mundo de hoje nos ajude a ver quão frágeis nós somos e que nós, através dessa compreensão da nossa fragilidade, porque esta situação do coronavírus, na realidade, está-nos mostrando que nós não estamos em controle de nada. A vida, o homem é frágil. E se nós entendermos isso, nós vamos perguntar, como o povo de Israel perguntou, o que faremos, varões e irmãos? Quando nós entendermos que nós somos frágeis e permitirmos com que essa tristeza, segundo Deus, entre em nosso coração, em primeiro lugar vai haver um arrependimento. E esse arrependimento vai gerar resultados positivos, consequências positivas que nos vão manter no caminho certo, naquele caminho estreito que conduz à vida eterna. Querida igreja, eu oro para que esta situação do coronavírus nos faça entender mais do que nunca que hoje nós precisamos de Deus. Que as nossas famílias, desde o mais novo até o mais velho, nós necessitamos da salvação, da misericórdia, do perdão de Deus em nossas vidas. Eu oro para que esta situação do coronavírus não nos desvie dos caminhos de Deus e da palavra de Deus, mas nos relembre que céus e terra passarão e que, de acordo com a palavra do Senhor, os sinais que nós estamos vendo realmente demonstram que a vinda do Senhor está pronta. O que faremos, varões e irmãos? Nós não temos a promessa da manhã. Nós não temos a promessa da próxima hora. Nós não temos a promessa dos próximos 10 minutos. Mas nós temos a promessa que Ele veio para nos dar vida e vida em mais abundância. Querida igreja, é importante para a nossa conversão, porque uma coisa é sermos convencidos, outra coisa é nós sermos convertidos. E eu oro que a situação presente do mundo nos ajude a encontrar um lugar de conversão aos pés do Senhor. Eu oro para que a igreja hoje possa se entregar mais do que nunca e permitir com que a palavra santa do Senhor nos dirija até aquele lugar que Ele foi preparar para aqueles que o amam. Em terminar, eu quero orar convosco. Quero orar e juntamente vamos orar. Ore comigo, igreja. Vamos pedir ao Senhor que o temor do Senhor entre em nossas vidas, pois o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Senhor Jesus, eu oro esta manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a tristeza segundo Deus, Senhor, entre em nossa vida e nos dê convicção, Senhor, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que nos aproxima e daquilo que nos afasta de Ti. Eu oro, Senhor, derrama sobre o Centro de Vitória nesta hora um espírito de discernimento, Senhor. Um espírito de discernimento não somente sobre
no centro de Vitória, mas sobre todos aqueles que nos estão escutando, para que nós possamos discernir entre o bem e o mal. Senhor, eu oro, Senhor, derrama um espírito de fidelidade, Senhor, para que nós possamos continuar a ser fiéis à Tua santa doutrina, à Tua santa palavra, ser fiéis, Senhor, à Tua casa, Senhor. Eu oro, Senhor, derrama sobre nós um espírito de sabedoria, para que nós possamos fazer decisões sábias, Senhor. Decisões que nos aproximem mais e mais de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, cria em nós, Senhor, uma sede, uma fome de Ti, Senhor. Porque, Senhor Jesus, é através dessa sede, desse coração quebrantado, Senhor, que nós vamos poder nos aproximar nesta hora mais e mais de Ti, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua igreja, pela Tua palavra, pela direção que Tu nos estás dando esta manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado. Te damos graças, Senhor. Amém. Que o Senhor o abençoe, querido irmão e irmã. O Senhor tem planos, Ele bem sabe os planos que Ele tem para nós. Planos de paz e de sucesso. Que o Senhor vos abençoe.